E aí pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui tô fazendo para compartilhar uma palavra que eu compartilhei esses dias aqui em casa, né, no culto aqui de casa, que é um texto que a gente conhece muito, né, que tá lá em Mateus 25, que é aquela parábola que fala das ovelhas e dos bodes. Eu não vou fazer a leitura dela aqui completa, você depois pode com calma, né, ler o texto todo, mas eu vou contar com minhas palavras ela resumida, né. Essa parábola que ela é bem real, porque ela ilustra o que o Senhor quer nos ensinar sobre o seu padrão de juízo, de julgamento. Ela é uma história que se passa da seguinte forma: está em Jesus, né? Então ele chama as pessoas para serem julgadas, né? No fim dos tempos, e ele separa as ovelhas dos bodes, né? Separa os justos dos não justos. Nesse contexto ele fala para as ovelhas, né? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, não tinha lugar para ficar e vocês me receberam na sua casa. Eu estava sem roupa, sem veste e vocês me deram veste, me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. E eu estava preso e vocês foram me visitar. Podem vir, podem entrar na casa de meu pai. Vocês são bem-vindos, né? E aí esse grupo de ovelhas, esse grupo de pessoas responde: mas quando, Senhor? Quando que nós tivemos passar por todas essas necessidades e te ajudamos? A gente não se recorda, quando foi isso? Aí Jesus, né, responde: quando vocês fizeram todas essas coisas para qualquer um dos meus pequeninos, foi como se tivesse feito para mim. Então vocês são bem-vindos, né? Podem entrar. E outro grupo ali que ele chama dos bodes, né? Ele fala justamente o oposto. Ele fala assim para eles: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Né? Eu estava nu, sem roupa, e vocês não me ofereceram roupa. Eu era estrangeiro na terra de vocês e você não me abrigou. Eu estava preso, você não foi me visitar, e eu estava doente e você não cuidou de mim. Aí esse grupo, né, responde: mas quando que você passou por essas necessidades e a gente te negou a ajuda? Né? Quando que isso aconteceu? A gente não lembra. Aí Jesus fala a mesma coisa: olha, quando vocês negaram, quando vocês perderam a oportunidade de fazer qualquer uma dessas coisas para um desses pequeninos, foi a mim que negaram. Então se afaste-se de mim, vão para a condenação, vão para o fogo eterno, né? Vocês não são dignos do reino do meu Pai. Essa é mais ou menos a história, né, que Jesus conta ali em Mateus 25, no final. E esse texto ele tem que ser muito bem interpretado pela gente, né? A gente tem que ler ele com muita atenção, porque o que ele nos ensina está remetendo exatamente a nosso caminho de aprovação diante de Deus ou não. Então é um texto muito sério que a gente precisa se debruçar sobre ele. Eu gosto muito desse texto, né, porque ele leva a gente a refletir sobre o amor ao próximo, sobre a ajuda aos necessitados, mas o que ele quer nos ensinar? Porque ele tem alguns elementos que, se a gente não prestar atenção, a gente pode se perder nele de forma muito fácil. A primeira reflexão, né, que a gente pode fazer quando a gente vê essa história é para quem ela estava sendo direcionada, né? No perfil das pessoas, daquele cenário de juízo, quem naquele cenário estava sendo julgado. Porque aqui não estava sendo julgado um povo ímpio, um povo incrédulo que não conhecia Jesus ou quem não acreditava em Jesus. Ele está julgando um perfil de pessoas, ambas, que conheciam Jesus, porque os dois lados sabiam que era Jesus, sabiam que era o Senhor. Porque falavam assim: olha, quando que nós fizemos isso? Quando que a gente fez ou quando a gente não fez? Quando que a gente não te reconheceu ou quando a gente fez sem te reconhecer? Então eles conheciam Jesus, eram pessoas que acreditavam em Deus e estavam até surpresas. Pô, olha, quando que a gente negou ajuda? Quer dizer, até aqueles, os que foram condenados, eles estavam numa situação que eles achavam que conheciam o Mestre, achavam que conheciam Jesus, mas na verdade eles o rejeitaram durante a caminhada. Então eles achavam que conheciam Jesus, mas não conheciam. Então o perfil das pessoas, essa história, ela está focando na reflexão daqueles que conhecem ou que acham que conhecem Jesus. Ela não está falando aqui para ímpios, para incrédulos. Não é, essa história não se enquadra nesse perfil para pessoas que não acreditam. Não é nesse quadro. Então essa história é uma reflexão para quem crê em Deus, né? Para quem crê
no Jeová, para quem crê no Deus de Israel, para quem crê no Cristo. Essa reflexão é para esse grupo de pessoas. Quem não crê pode refletir nela? Pode refletir à vontade. A Bíblia é livre para você refletir, mas no contexto ela é contada para pessoas que acreditam em Jesus, para elas fazerem uma autorreflexão sobre a sua própria fé. E outro ponto, né? Qual seria o objetivo dessa história? Essa história ela vai tocar no ponto de 5 necessidades do homem e privações, né? É necessidades de comida, necessidades de bebida, necessidades de vestimenta, de roupa, necessidade de moradia, de casa, necessidade de saúde e também a privação da liberdade, né? Então ela atua nessa área, pessoas que têm a necessidade. Então, e nos dias de hoje é muito comum a gente ver pessoas passarem por necessidades nessas áreas. Mas ao ler esse texto, a gente pode acabar indo para um caminho e achar que tudo se resume então a vamos abrir uma ONG que vai atuar nessas necessidades e privações da humanidade e resumir a nossa justificação ou salvação a essas ações sociais, porque afinal de contas eu preciso fazer isso para ser salvo ou para conseguir entrar no reino de Deus, eu vou precisar fazer isso para Jesus receber isso. E aí é um problema, porque se a gente for por esse lado, né, de ajuda social somente, a gente não está entendendo exatamente o texto, porque o texto tem um detalhe interessante que está bem claro, não está escondido, que ao final, quando Jesus fala, olha, vocês fizeram isso, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, e eles respondem o que para Jesus? Ah, ok, Jesus, a gente sabia, fizemos porque a gente sabia. Não, eles não respondem isso, eles não sabiam. Eles falam, Senhor, quando? Quando que a gente fez essas coisas todas para você? A gente não lembra, a gente não estava com isso na cabeça. Eles não fizeram porque estavam atrás de conquistar algo, eles fizeram de forma natural. E aí é que está o X da questão. Eles agiram de forma natural por aquilo que Deus tinha feito no coração delas. Então eles fizeram, eles amaram porque estavam cheios de amor, eles doaram porque estavam cheios de misericórdia e simplesmente fizeram. Não esperavam nada em troca, não esperavam uma retribuição. Quando, Jesus? Quando que a gente fez isso por você? A gente não sabe. Por quê? Porque eles foram fluindo naquilo que estava dentro deles. E aí é interessante que essa parábola, ela não se entende sozinha. No final de Mateus 25, é o final de 3 textos, de 3 parábolas. Então Jesus finaliza com essa história, mas as outras histórias que vêm antes, elas completam o sentido desse texto. Ela vai nos ensinando exatamente o que é a essência do Evangelho, porque esse cenário que Jesus colocou ali é um desenho final, é como ele quer que termine, mas é o fim. Mas você não deve começar pelo final, tentando alcançar o final. Existe uma semente a ser plantada, existe um caminho a ser traçado, até que o coração da igreja, até do coração daqueles que creem, faça o que está aqui, né? Ajude a Jesus sem saber que está ajudando. Então existe um caminho para chegar até aí, e o que ilustra o que é o poder da cruz, o que é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não são simplesmente pessoas fazendo ação social, não é isso. São pessoas que experimentam algo e devolvem isso de forma natural. Ela experimenta um perdão sobre os seus pecados, ela experimenta que ela foi perdoada de todas as suas dívidas, agora ela tem facilidade para perdoar. Ela experimenta um Deus que teve misericórdia dela, agora ela devolve misericórdia para as pessoas à sua volta. Ela experimenta um Deus que deu para ela acolhimento, que deu para ela moradia, um lugar seguro. Então ela quer devolver isso para as pessoas. Ela entende o que ela tem não é dela, mas pertence a Deus. Então a vida dela passa a ser um serviço, porque ela começa a devolver tudo que ela recebeu de Deus. Então, assim, quando a gente pega Mateus 25 todo, e é muito interessante que você leia, mas quando você pega Mateus 25 inteiro, ele vai estar fazendo você entender uma construção que é Deus que está operando algo dentro de você,
para que você chegue aqui no final de Mateus 25 e faça isso de forma natural, sem saber que está fazendo, sem saber que com isso está conquistando algo. Você faz porque uma semente do reino entrou no seu coração. Então, quando a gente lê, né, esse texto das ovelhas e dos bodes, não é para só empurrar a igreja, empurrar os irmãos para, olha, vamos olhar para o social, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma mobilização, vamos criar uma ONG. Não é para partir daí. A gente precisa olhar para os nossos corações e ver, olha, por que nós estamos tão inertes assim? Por que a gente não está devolvendo amor? Por que a gente não está devolvendo graça? Por que a gente não está devolvendo misericórdia? Por que a gente não está devolvendo liberdade? Por que a gente não está tendo compaixão dos doentes? Porque, tem algo errado no meu coração. Existe uma coisa errada no meu coração, tá faltando algo e eu preciso receber isso do alto, porque se eu for tentar fazer com as minhas próprias forças, eu vou acabar me frustrando. Então eu preciso receber isso do alto. E aí vem todo o sentido dos outros textos que está em Mateus 25. A primeira história ali de Mateus 25 é sobre as 10 virgens, né? Que tem ali as prudentes e as não prudentes. Eu não sei se você recorda dessa história, mas depois você pode ler com calma. Mas assim, resumidamente, são 10 noivas que estão esperando, né, pelo seu noivo. E elas têm um azeite, né, para sua lamparina, para sua lâmpada. E umas delas, né, pegam muito azeite, né, esperando, bem, se tiver imprevisto, eu tenho aqui azeite suficiente para iluminar a noite toda. E outras são meio imprudentes e, não vai acontecer nada, não mesmo, vou levar a quantidade de azeite suficiente, não vou levar mais. Essas que não levaram a mais, o noivo acaba não chegando, a madrugada vem e o azeite acaba e a lâmpada se acaba. E essas, né, como no texto que a gente leu também no final de Mateus, estas que não levaram azeite, elas ficam de fora, né? E as que levaram muito azeite, muito óleo, elas vão para bodas com o noivo, né? Elas são escolhidas, são separadas, né? Que ilustra também esse dia do final, né? O fim. As que não foram prudentes não foram para o reino. As que foram prudentes com muito azeite, elas foram para o reino de Deus. E o que representa aqui, assim, esse azeite? É interessante porque o azeite, nessa primeira história, é um item que ele se consome, ele gasta. E quando a gente fala do evangelho, do reino, da verdade de Deus, quando a gente fala do Espírito Santo que vem sobre nós e nos enche de amor, de graça, a gente está falando de algo que a gente precisa se encher, mas não basta só um dia. A sua experiência com Deus que você teve ontem, ela vai ser suficiente para ontem e você vai carregar ela por uns dias, mas se você, ao contato com esse mundo, ao contato com todo o ódio que tem, com toda a luta, com todos os problemas, com todas as tribulações, se você não voltar a se encher de Deus, de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, de conhecimento das Escrituras, se você não buscar se encher novamente, aquilo tudo vai se perdendo, então acaba o azeite. E você não tem mais amor para dar, você não tem mais perdão para dar, você não tem mais misericórdia para dar. Então isso não vai ser uma experiência que a gente vai se resumir num dia único. No dia da sua conversão, você recebe uma dose de graça e amor e você começa a ver frutos a partir dali. Mas se a gente não cultivar essa presença, não cultivar essa busca por Deus, não continuarmos orando, Senhor, enche do teu Espírito, enche do seu amor, enche da sua graça, Senhor, enche da sua revelação. Se a gente não tiver um momento com Deus de profunda comunhão, devoção, adoração constante em nossas vidas, esse azeite vai acabar. E a gente não vai conseguir ver Jesus no final dos dias e falar: você teve fome, eu te dei de comer, você teve sede, eu te dei de beber. Por quê? Porque vai nos faltar essa presença de amor, essa presença de misericórdia nos corações. Então, quando a gente vive uma fé que se resume a ir um domingo num culto e vai buscando se renovar, isso não é suficiente. Você precisa de um azeite diário, uma busca de intimidade com Deus diária, porque todo tempo a gente precisa se renovar no amor dele, na misericórdia dele, para a gente ter o que dar, para a gente ter com que combater o ódio desse mundo, né? A palavra diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Por que o amor se esfria? Porque o ódio, o pecado vai aumentando à nossa volta. E com isso,
esfria o amor do nosso coração. O que a gente precisa fazer? Continuar buscando em profunda devoção, adoração a Deus. Senhor, renova-me, renova minhas forças, renova, eu já não quero ser igual, renova a minha força em Ti, renova a Sua presença sobre mim, me dê fome da Sua palavra, me dê fome de estar contigo, eu quero entrar na Sua presença, eu quero sentir o Seu perdão todos os dias sobre a minha vida, para que eu possa perdoar aquele que me ofende, eu quero sentir o Seu amor sobre mim, para que eu possa amar aquele que não me ama, aquele que me odeia, eu quero sentir a Sua misericórdia sobre mim, Senhor Deus, para mim exercer misericórdia sobre o outro. A gente precisa disso. Esse é o azeite. Esse é o primeiro texto que está falando no início de Mateus 25. É o azeite. A gente tem que estar com abundância de azeite para passar por essa etapa. E isso é muito interessante. E o segundo texto, que se você vai ler ali, é bem interessante que você pegue depois e leia Mateus 25 todo aí sozinho e medite, deixe Deus falar com você. E a segunda história que está em Mateus 25 é outra parábola também muito conhecida, que é a parábola dos talentos, né? Que um senhor, né, ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. Esse talento é uma moeda, né, no caso. E aí, o que tem 5 talentos, ele investe e tal, faz um empreendimento, e das 5 talentos ele consegue dobrar, fica com 10. O que tem 2, investe bem também, consegue dobrar, fica com 4. O que tem 1, ele acaba ficando com medo, né, do que vai fazer. Bem, eu vou enterrar isso aqui, porque quando o Senhor voltar, pelo menos eu tenho esse talento que ele me deu para devolver para ele, né, sem perder nada. E aí a história é o seguinte: quando o Senhor volta, ele pega ali a questão dos talentos e fala: olha, parabéns, servo, você que tinha 5 conseguiu mais 5, parabéns você também que tinha 2 conseguiu mais 2. Mas peraí, cara, eu te dei 1, você agora enterrou, escondeu porque ficou com medo. Pô, por que pelo menos você não colocou isso num banco? Porque pelo menos eu ia ter, você me devolvesse com juros. Você é um servo mau, né? Aparte-se de mim, né? No mesmo contexto das outras parábolas. Esse daí, ele foi condenado porque ele não investiu o talento que ele recebeu. E aqui é interessante a questão do talento. Olha que a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando sobre o assunto vai terminar lá nas ovelhas e dos bodes. Tudo está interligado. E aqui, né, você está falando de um bem que o óleo é um bem consumido, um bem que ele vai sendo gastado e você precisa ser renovado. Aqui esse bem ele não é consumido, ele é irrevogável. Você recebeu, é seu. Você pode fazer o quê? Você pode investir ele bem e multiplicar isso, gerando frutos, ou você pode guardar para si, esconder, e aquilo não vai virar 0, vai ficar 1. Né? Ou você pode investir isso até num banco, se fosse o caso aqui. Mas o que isso ilustra, né? Sobre o nosso serviço, né? Sobre a nossa doação, quando a gente começa a caminhar como igreja, quando a gente começa a caminhar conhecendo o Evangelho, a gente entende que Deus deu sobre nós dons. Deus deu dons sobre a gente, ligados ao seu conhecimento, à sua sabedoria, à sua mente, e dons ligados à sua força, dons ligados ao seu talento, à sua arte, né? E também você tem também o seu tempo dedicado, ou também o seu dinheiro, né? Os seus bens materiais, né? Aquilo que Deus te deu, bens materiais, isso também são talentos ali à sua volta, no sentido até direto da parábola. E aí você pega o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado. Você tem investido isso no reino? Você tem investido isso em amor, em graça ao próximo? Ou isso você tem guardado para si? O conhecimento que você tem, a sabedoria que você guarda para si ou você dá ao outro? E aí é interessante, né? Eu quero que você preste atenção, é interessante que não importa o quanto você tem, porque a gente olha muito isso, né? Aqui a história é o seguinte: alguém tinha 5, o outro tinha 2 e o outro tinha 1. E digamos assim, o cara que é médio, ele não recebeu muito. Ele poderia olhar e falar assim: bom, o cara recebeu 5, eu só recebi 2. O que eu vou ajudar? Eu só tenho 2. Sabe uma coisa? Eu vou guardar esses 2 aqui pra mim, porque já tem um cara, né, ajudando com 5. O que vai fazer
o meu doisinho aqui de sabedoria. Então assim, esse texto do talento está ensinando o que pra gente? Está ensinando a gente colocar os nossos dons a serviço do reino. Não importa se é 5, se é muito, se é 12 ou se é só umzinho. Eu preciso colocar os meus dons e talentos a serviço do reino. Eu preciso dedicar isso ao reino. E até nessa história passa uma ilustração seguinte: olha, mas se você não sabia o que você ia fazer com o seu talento, por que você não colocou pelo menos ele num banco? Né? O que isso nos ensina? Então, no mínimo, o que você faz com o que Deus tem te dado, com seus dons, com seus recursos financeiros? Você ajude alguém que está fazendo algo pelo outro. Então você pega o que você tem e se junta com quem está fazendo algo. Né? Você pega um recurso financeiro, doa para uma instituição que está fazendo um trabalho sério, te ajuda ao necessitado. Você doa um pouco do seu tempo, do seu talento, do seu dom a um grupo de pessoas que você confia. Né, que vai fazer bom uso desse seu tempo, desse seu talento. Se você não tiver uma ideia do que fazer com aquilo que Deus tem te dado, se isso ainda não chegou para você, então você sirva um outro, né? Você usa então do banco como investimento. Então você usa de um grupo, de uma ONG, de um grupo de irmãos. Então o importante é você não pode guardar o que você tem para si. Você não pode esconder o que você tem que servir. Então se a gente for pegar essas parábolas aqui e botar agora de forma rápida, resumida, a história que tem até chegar às ovelhas e os bodes, ela começa falando do azeite, do óleo, que a gente não pode deixar faltar. A gente não pode deixar faltar isso. Então a busca por intimidade por Deus, pelo amor de Deus, pelo renovo do Senhor, esse óleo, né? Essa água que sacia toda a sede, esse pão que mata a minha fome, isso é uma busca diária. Todos os dias eu preciso estar sendo revestido, cheio do amor de Deus revelado na cruz. Eu preciso me revestir desse amor todos os dias para que eu venha estar pronto para servir ao meu próximo de forma natural. Né? E outro ponto, todos os talentos que Ele tem me dado, sabedoria, arte, né? Recursos financeiros, minha força, eu preciso investir isso para o reino, não importa o quão pouco seja ou quão muito seja, eu preciso investir isso para o evangelho. Eu preciso investir isso. Eu não posso ter medo de investir. Eu preciso investir isso. Quando a gente entende esses 2 pontos de aprovação, a gente já chega de forma natural na palavra das ovelhas e dos bodes, porque quem acertou essas 2 primeiras, no final é só a conclusão do que já foi feito. No final já não tem muito o que fazer. É só Jesus mostrando para você, olha, e no final vai acontecer isso aqui. Se você seguir o primeiro passo, te entender que tudo vem dele, que tudo vem de Deus sobre você e você devolve isso. E se você entender que você precisa dedicar aquilo que você tem recebido, que você tem que investir o que você tem recebido, que você tem que semear o que você tem recebido, se você entender esses 2 princípios que as 2 palavras ensinou, você já chegou aqui na última história aprovado. Então essa é a ordem correta. A gente não pode entender a parábola das ovelhas e dos bodes ao contrário, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo vem a partir dele. Então essa história, ela nos confronta e ela precisa nos confrontar quando a gente de fato lê lá: eu tive fome, você não me deu de beber, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava preso, você não foi me visitar, eu estava doente, você não cuidou de mim, eu estava sem roupa, você não me vestiu. Quando a gente lê isso, a gente precisa ficar impactado e preocupado, porque quando isso aconteceu, quando a gente não faz isso, a gente está sendo desaprovado por Deus e condenado. Então isso precisa nos preocupar. Mas a gente não é a partir da ação, não é a partir das obras que a gente vai chegar numa salvação, mas a gente precisa entender: foi porque faltou o azeite, foi porque faltou investir o meu talento, por isso que eu não fiz isso. Então quando essa palavra precisa confrontar a gente precisa ir em qual direção? Ir na direção de fazer coisas? Não. Vai na direção da cruz, vai na direção da intimidade com Deus, deixa Ele te movimentar de amor. E aí, cara, quando você estiver cheio de amor, aí você precisa devolver.
Aí você precisa retribuir essa graça que ele tem liberado sobre você, esse perdão, né? Porque a salvação, a nossa salvação é pela graça de Deus, é pelo amor dele. Mas essa graça precisa gerar em nós uma ação. E essa história, Mateus 25, ele conta isso de uma forma muito interessante para a gente colocar em prática. Assim, essa é a palavra que eu queria dividir com vocês, né? Eu compartilhei ela esses dias aqui no culto com os irmãos aqui em casa. A gente ficou muito edificado por ela, eu principalmente, falando para vocês. E assim, o que eu peço é que você ore pela minha vida, né? Se você tem sido edificado por esses vídeos, ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, e que Deus abençoe vocês, que essa palavra venha frutificar, dar muitos frutos na vida de vocês, que possam nascer projetos sociais, projetos que ajudam ao próximo, que tem como raiz Cristo, a cruz do Senhor, que essa venha ser a semente, né, o Evangelho, Jesus, o amor de Deus pela sua vida, o perdão dele pelos seus pecados, venham explodir em amor e compaixão, em coisas grandes, em ajuda das pessoas à sua volta. Tá bom? Que Deus te abençoe.